Boa tarde, amigos do YouTube. Vamos falar um assunto aqui que o pessoal muitas vezes tem dúvidas, né? Fica com um pouco de receio, de medo. Então vamos lá. Vamos falar de implantes dentários, né? Protocolos, superior, inferior, como que faz, o que que faz. Então vamos lá. O primeiro passo aqui é procurar uma clínica, né? De sua confiança. Então você deve analisar aí, fazer vários orçamentos, ver aquele que se enquadra no teu bolso, como eu fiz, né? Fui umas 4 clínicas aqui em Itajaí e até que cheguei em uma que fiz um acordo com eles e o financeiro aprovou, então ficaram prestações assim que cabiam no meu bolso. Bom, eu queria fazer em cima e embaixo, superior e inferior, né, os protocolos. Porque os dentes de baixo já estavam mole, então não dá para fazer uma coisa depois fazer outra, né? Seria um gasto a mais. E aí o que acontece? Eu preferi demorar mais, né, para concluir o trabalho, a realização de um sonho, mas que fizesse tudo de uma vez só. Bom, vamos lá. Depois de passar em várias clínicas, escolhi uma na qual o atendimento foi muito bom, né? E escolhi essa clínica, negociei, eu dei uma entrada, o valor da entrada total que me foi passado, superior e inferior, foi um valor de 15 mil, isso aí há 2 anos atrás, mais ou menos, né? Era um valor que eu não tinha no momento, eu não dispunha, mas que então eu negociei com a clínica para pagar em parcelas, como todo mundo faz quando não tem disposição aí de dinheiro sobrando. Então comecei a pagar. Foi feito um contrato, eu assinei um contrato, e aí esse contrato foi para o financeiro, foi aprovado, e comecei a pagar parcelas de 500, e aí no final do ano elas teriam valores a mais, né? Então, teve um ano que em dezembro eu paguei 3 mil reais, primeiro ano. No segundo ano eu paguei 1.565, se eu não me engano. E aí, fui pagando antes de fazer o tratamento. E quando foi na 8ª parcela, eu liguei para a clínica e a clínica, aliás, na 6ª, a clínica falou que na 8ª parcela eu poderia iniciar os tratamentos. Bom, quando cheguei na 8ª parcela, realmente eu comecei a iniciar os tratamentos, né, como foi combinado com a clínica, e eu fui fazer o tal do implante dentário, né, aquilo que todo mundo tem medo, que dói, que não dói. Na verdade, a única coisa que dói um pouquinho são as anestesias, né? Porque são 4 pinos aqui em cima e 4 aqui embaixo, na parte inferior. Então você leva umas 3, 4 picadinhas em cada pino aqui, em cada lugar que vai o pino, né? Lógico, aí você tira uma radiografia antes, né? Para eles saberem direitinho onde vai os pinos. A quantidade é o mínimo de 4, né? Tem implantes aí que eu vi que vai 5, 6, né? Mas é o mínimo de 4. E aí, tirada a radiografia, foi feita a avaliação da minha arcada dentária aqui, tudo. E aí, feito tudo isso, comecei a pagar. Na 8ª parcela, desculpa. Então aí comecei a fazer a primeira cirurgia, né? E aí fiz a cirurgia, foi colocado 4 pinos aqui, lógico, foram 3 anestesias, né, em cada uma aqui. Só o que doeu um pouquinho foi as furadinhas, mas o motorzinho lá que fura, né? Você escuta todo o barulho furando no teu osso aqui, mas não dói nada. Não dói nada. Bom, furado tudo, foi colocado os implantes, 4 em cima, na parte superior. E aí você fica um tempo para poder cicatrizar tudo, para depois você volta na clínica, remover os pontos, né? É uma parte assim, bem chata, né? Porque você não pode mastigar nada duro. A gente vive igual o bebê, comendo papinha, Neston, farinha láctea, essas coisas. E não pode mastigar mesmo, que machuca a gengiva.
Então, colocados os implantes aqui na parte superior, depois é colocado os pilares. O que é os pilares? Os pilares são os ferrinhos que vão rosqueados dentro do implante, né? Parece uns carocinhos de milho aqui, mas em forma de metal, que eles vão tampar os buraquinhos aqui do implante para que não entre sujeira, né? Bom, feito isso, eu passei um tempo e depois eu fui chamado lá de novo para fazer a parte de baixo. Na parte de baixo tinha mais ou menos 7 ou 8 dentes, eu não me lembro. Eu sei que 15 dias depois eu extraí todos esses dentes num dia só. E aí eu extraí os dentes e tal. E no mesmo dia implantei mais 4 pinos embaixo, né? Então voltei com a boca cheia de pontos de novo. E os pontos às vezes machucam a língua, né? Aquilo deixa a gente meio impaciente, porque cutuca a língua, tal. Mas é uma coisa passageira, mais ou menos 10 dias já pode estar voltando na clínica e retirando os pontos. Quando retira é um alívio. Bom, a partir desse momento aí, que você coloca os pilares novamente, eles fazem um protocolo provisório, né? Em cima e embaixo, adapta aqui nos buraquinhos aqui dos pilares, e para você não ficar sem dente. Eu optei por ficar sem dente, passei 8 meses quase sem dente, foi complicado, mas a parte de cima tudo bem, ela encaixa bem, né? Tem uma adaptação aqui que eles iam fazer, mas a de baixo não encaixa. Pode colar, pode pôr corega, pode pôr outra cola aqui que é vendida na farmácia, não cola, você fica com um negócio que fica soltando. E eu falei, não, eu não vou usar isso, tirei, joguei fora. E preferi ficar sem dente mesmo, né? Sofri bullying no trabalho, tiravam sarro, tudo que vocês possam imaginar. Mas, enfim, passei por tudo isso. Bom, eu esqueci de falar para vocês também que teve a parte do... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Teve a parte aqui dos remédios, né? Não sei se dá para vocês verem, a imoxilina, Dexa, não sei o que lá, são remédios que você toma na pós-cirurgia, né? Você vai sentir uma dorzinha, lógico, depois da anestesia começa a doer um pouquinho, e aí você toma esses remédios e fica bem mais tranquilo. Era para tomar esses remédios aí durante mais ou menos aí até acabar eles, mas na primeira semana que eu tomei, eu estava me sentindo bem e eu parei de tomar por minha própria conta, entendeu? Eu não perguntei para ninguém se era para parar, eu decidi que eu ia parar e parei, né? Eu estava me sentindo bem sem o remédio, não havia necessidade de estar tomando esse monte de remédio, fora que são remédios aí que é de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, e estava atrapalhando aí o meu horário de dormir, e eu acordo muito cedo, acordo 5 horas da manhã. Então não tem condição de eu tomar um remédio 10 horas e acordar 3, 4 horas da manhã, tomar outro 5 horas, acordar para ir trabalhar. Então tá meio complicado. Como eu estava me sentindo bem, né, eu não aconselho ninguém a fazer isso, a tomar essa decisão sem consultar o médico lá, os dentistas, né, a clínica, para poder parar por conta própria. Mas eu parei e ficou tudo bem, né? Bom, feito isso aí, passou toda essa fase, né, do remédio, aí vão começar a ser feitas provas, né? E provas superior e inferior. Isso são várias provas. Quem vai fazer um implante dentário tem que se acostumar. São várias. Acho que é o mínimo de 10 aí que você vai fazer. Por que isso? Porque precisa acertar a mordida. A cor do dente é um detalhe, né? Isso aí, no primeiro dia você vê, o dentista te ajuda conforme a tua estética. E aí você decide com o dentista, decide para não ficar muito branco, ficar uma coisa muito artificial. Então decide a cor do dente, a altura. E aí no dia a dia, quando vai fazendo as provas, você vai vendo com o dentista se ficou bom. Ele pergunta se de um lado tá bom, se não tá. E aí faz a marcação com a massinha, né? Não amassa, vai pro protético, volta, na outra semana você vai de novo. São várias semanas, fazendo provas e mais provas.
E aí, quando tá tudo ok, né, você faz a prova final, né? Não é você quem decide a prova final, quem decide é o dentista, né? A pessoa que está tratando lá dos seus implantes. E aí ele coloca os dentes com a cera, né? Que é um protocolo aqui com a cera, e parafusa tudinho e tal aqui, né? Tem um ferrinho aqui embaixo, em cima, parafusa, você dá um sorriso, você fala, e aí vê no máximo aqui do teu sorriso como que tá, como é que ficou, e aí se decide, né? Quando o dentista fala, olha, para mim ficou legal, e para você? Aí você se olha no espelho, dá sorriso e tal, e aí você diz assim, pô, ficou legal. E aí o dentista fala para você, então, essa é a última. Quando ambos, dentista e paciente, chegam a um acordo final aí, né, referente à última prova, então, aí é mandado aquelas provas que você fez, é mandado pro protético, que vai fazer o protocolo superior e inferior. Eu confesso para vocês que a gente fica muito ansioso, né? Eu fiquei na ansiedade danada, doido para logo colocar os dentes. E quando você chega na clínica, que é marcado o dia para colocar os protocolos final, as pernas tremem, o coração vai a 1000 por hora. Desculpa. E a felicidade é muito grande, né? Porque você não tinha dente e de repente você vai estar com dente na boca. Tá. Bom, aí foi para colocar o meu implante dentário, né? O protocolo, chama protocolo superior e inferior. Coloquei tudo, não tinha olhado no espelho ainda, e a dentista olhou, olha, ficou legal, o pessoal da clínica olhou, tal. Depois ela mandou eu olhar no espelho. Eu fiquei assim, acho que uns 20 minutos, fiquei extasiado, olhando no espelho. Falei, caramba, ficou muito bom mesmo. Eu estava ali realizando um desejo de mais de 35 anos de idade, que eu tinha perdido meus dentes, e sonhava, né, em implantar meus dentes. Então, aí a partir daquele momento, eu já estaria com os dentes fixos, né, na boca. Bom, aí termina aí. Não, ainda não termina, né? Aí tem os procedimentos agora de higienização. Eu esqueci tem um irrigador meu que eu uso lá, eu devia ter colocado aqui para mostrar para vocês, mas tudo bem. Aí o que acontece? Aqui dentro tem um vão aqui entre os implantes e o dente e a gengiva, tem um vão aqui, é um pequeno vão, mas aqui embaixo também. E quando você mastiga a comida ou qualquer alimento, duro, mole, que seja, macio, eles vão penetrar aqui nesse vão e vão ficar lá, né? Só que a tua escova, você vai usar uma escova média para escovar os dentes, para não riscar, entendeu? Vai usar uma escova macia, média, né, ou macia, e vai escovar teus dentes todo dia, vai ter aquele mesmo cuidado que você tinha com os seus dentes que eram naturais. Uma coisa que não dá para fazer é passar o fio dental no meio dos dentes. Aqui, ó, não dá para fazer, porque a gente não tem vão, né? Eles são colados um do lado do outro para ter resistência. Imagina se o dente tivesse o vão aqui, não tinha resistência. E aí você vai comprar um aparelhinho que chama-se irrigador. É um aparelhinho que vende na Shopee, custa R$50. Você vai comprar um dele, tem 3 velocidades lá, e você vai colocar aqui na boca, sempre depois das refeições, vai colocar aqui, e ele penetra no meio, tem uma borrachinha na ponta, você vai irrigar, como se fosse uma mini VAP, né? É um modo de falar, uma mini VAP. Você vai irrigar aqui, né? Ele tem uma certa pressão, várias vezes. Primeiro você vai fazer um gargarejo, 2, 3 vezes, para sair o grosso do alimento que está no meio dos dentes. E aí depois você vem com esse aparelhinho que tem um depósito de água embaixo, inclusive tem um limite certo para você colocar água, e você vai jatear isso dentro aqui várias vezes, né? Vai lá, coloca de novo, em cima, embaixo. Quando não saiu mais sujeira aqui, né, é porque realmente está limpo. Agora, 100% de limpeza não vai ficar, alguma coisinha vai ficar.
mas a gente tem que se precaver para não ter o tal do mau hálito, né? Depois tem aquele produto que é um produto líquido que você faz gargarejo com ele, eu não estou lembrando o nome agora, mas vende nos tubos assim, e tem sabor de menta, é azul, já eu lembro o nome. Você pode fazer gargarejo com ele também para manter o hálito sempre gostoso, né? Bom, primeiro dia que eu concluí os implantes dentários, que eu coloquei meus protocolos, a felicidade era tanta que eu pedi uma pizza e eu comi ela todinha, para ter o prazer de mastigar, porque aquela seria a primeira vez que eu ia mastigar. E eu comi a pizza todinha, comprei uma garrafa de vinho, sozinho, tomei, comemorei, mandei foto para meus irmãos, e então ficou legal. A gente tem que entender também que assim, quando você faz implante dentário, você tem que se sentir bem. Se você olhou no espelho, gostou, achou bonito, tá bom. Não vai ter pessoas que vão colocar defeito, ficou assim, ficou assado, porque não agrada a todo mundo. E não é para agradar ninguém mesmo, é para agradar você, que ficou sem dente, que usou dentadura por muito tempo, ponte, como eu usei, né? Então não se preocupe com isso aí. Porque vai haver pessoas que vão falar para você, pô, ficou bacana, ficou bonito, ficou isso, ficou aquilo. E haverão pessoas que vão falar, pô, mas ficou assim, e tal. Eu não gostei, nem se preocupa com isso. Você tem que falar para as pessoas assim, quem tem que gostar sou eu, os dentes são meus, né? Eu paguei com meu dinheiro, então quem tem que gostar é você, gostar do teu sorriso, da tua mastigação, que é muito importante, né? Que você vai poder mastigar com segurança. Eu hoje como pipoca, mastigo amendoim, né? Eu não abuso, né? Não abuso. Não vou dizer para vocês que eu vou mastigar cana, porque também pode quebrar algum dente, né? Não é porque foi colocado aqui, então eu não posso também exagerar na confiança, pegar a cana e começar a chupar, morder e tal. Então não é o caso, né? Mas fora disso, na mastigação no geral, você pode fazer tudo depois. Comer com tranquilidade, comer um churrasco, mastigar, tomar cuidado para não morder a língua também, né? E uma coisa que você vai ter que se acostumar também, eu estou me acostumando, faz mais ou menos 1 mês e meio que eu coloquei por aí, que você tem que se acostumar é o seguinte, assoviar é uma coisa impossível, né? Se você assoviava antes, então agora não vai dar, porque a gente não tem o bom dos dentes aqui mais, né? Então não tem, o ar não passa mais por aqui. Também outra coisa que pode acontecer, né? Até você dominar completamente o teu jeito de falar, você tem que reaprender a falar, a mastigar, a conversar com as pessoas, a se comunicar. Pode acontecer de você cuspir nas pessoas, né? E você vai perceber isso, que as pessoas vão passar a mão na cara aqui, ó. Vão ficar toda hora, ou vão se afastar de você, então aí você tem que moderar a tua conversa, diminuir, né? Tem também o cara que faz o protocolo, o protético, diz que é um acerto que faz aqui no protocolo para que a gente não guspa nas pessoas. Falar, como é que eu vou falar, né? Eu vou sentir dificuldade nos primeiros dias? Vai sentir dificuldade. Até você começar a dominar, reaprender a tua língua a bater no céu da boca. E agora você tem o céu da boca, né? Que maravilha, né? Não é aquela dentadura que incomoda mais, que cai, que fica se mexendo. Agora é tudo parafusado, em cima, embaixo. Então você tem total segurança de que nada vai sair do lugar. E então é isso. A higienização, deixa eu ver... tá. Eu tô lendo aqui o que eu escrevi. Bom, eu cantava no karaokê e quando eu coloquei os protocolos, passado um tempo, eu ia lá no karaokê e ficava com vergonha de cantar e de errar. Até que chegou um momento que eu tive que ir. Lógico, não é como antes, né? Mas eu canto em karaokê e tal. Não vai sair tudo certo, porque também não sou profissional, sou amador. Mas dá tudo certo no final, né? Você vai adquirindo confiança com o tempo e aí as coisas vão dando certo. Deixa eu ver outra coisa aqui. A higienização eu já falei. Falei da higienização. Toda vez que você come, você tem que jatear seus dentes aqui, irrigar, né? É um irrigadorzinho com pressão, que eu já falei, então ele penetra aqui no meio, vai tirar toda a sujeira entre o protocolo e a tua gengiva e
e os implantes. Aí tem também o seguinte, fala-se muito de passar o fio dental entre os implantes, que os dentes não dá. Como eu falei aqui, ó, os dentes são todos colados um do lado do outro aqui, ó, não dá, não tem vão. Mas você tem os implantes aqui. E o que acontece? Você não vai achar, tem uma agulhinha que ela só vende na Shopee, que é uma agulhinha de nylon, e aí você passa como se fosse costurar mesmo. Você passa o fio dental nessa agulhinha e por aí você começa a fazer sua higiene, né? Ao contrário do que os outros fazem nos implantes. Desculpa. Então, deixa eu fechar aqui que eu não vou mostrar o nome da clínica ainda, tá? Depois quem quiser saber me pergunta que eu respondo no privado. Isso aqui é o contrato, tá? Então tem um contrato com várias folhas. Aqui tem o meu parcelamento, que eu paguei tudo, né? É muito importante que você, quando vai pagando, guarde, né, as cópias, a segunda via com você do pagamento, guarde, porque isso aí é a sua segurança, né? Então pagou de qualquer forma, ou por recibo, ou pagou pelo celular no banco, vai lá, pega o comprovante, manda para você mesmo e guarda. Já falei do remédio. E deixa eu ver. Esse aqui foi o orçamento na época que eu fiz, que coube no meu bolso, né? Não vou dizer que saiu 15 mil reais na época, foi parcelado, como vocês podem ver aqui, foram quase 2 anos pagando, né? E se você olhar aqui, tem valores aqui que são maior, porque em dezembro tem uma parcela maior e no outro ano de dezembro teve outra maior. Tá. Aí, quanto tempo durou o tratamento? O tratamento em si, ele durou uma média de quase 1 ano. Aí vocês vão falar assim, pô, mas tem tratamento que é carga imediata? Tem carga imediata, só que tem que confiar, né? Você imaginou, você vai lá, arranca os dentes, pega e coloca o protocolo já em cima dos pontos, aí faz uma prova lá, e se isso não der certo? Né? Como é que faz? Se você, quando acordar da cirurgia, sei lá, quando você vê não deu certo, aí tem que fazer de novo, ou não deu tempo porque você colocou os implantes no mesmo dia, colocou a carga imediata, que seria todos os dentes já parafusado, nem calcificou os implantes, né, que demoram uma média aí de 6, 7 meses para calcificar tudo, como eu fiquei. Então eu aconselho que vocês façam aí, que respeitem o tempo, né, de cicatrização, de calcificação aqui e tal, é o modo como eu estou falando, né? Lógico, tem o jeito certo aí de falar dos dentistas, né? Então é isso, pessoal, era o que eu tinha para falar para vocês, né? Então escolham bem, vejam aí trabalhos anteriores das clínicas, né? Olhem, vê se não tem nenhum problema, depois vejam valores. Então, para mim saiu, ó, 7.500, 15 mil reais. Eu comecei pagando 500, depois ela pulou para 700, e eu fui pagando antes de fazer. Então deu tudo certo, coloquei meus dentes, lógico, não são os melhores dentes do mundo, né? São dentes de acrílico, mas tem 2 tipos aí mais caros. E eu não fiz esse, e eu não por enquanto não tenho preocupação nenhuma de se eu vou fazer esse mais para frente. Quem sabe se eu ganhar um dinheiro legal, eu faço o outro aí que é bem mais caro, né? Demora mais para o dente amarelar, mas por enquanto para mim tá bom, né? Para mim ficou melhor do que eu trabalho com a comunicação, converso com as pessoas, trabalho na consultora, tudo. Então a fala é muito importante, a comunicação, né? Eu estou feliz com o trabalho que foi feito. Lógico, eu não vou agradar outras pessoas, né? Muitos vão falar, ficou assim, ficou assado. É como eu falo, você tem que estar feliz com seus dentes, né? Por isso, ao tempo que você está lá no dentista, fazendo as provas e falando, ó, não gostei do dente que está para frente, está para trás, está isso, você pode ir mudando.
né? Porque enquanto os dentes estão na cera, eles são moles, né? Então a dentista empurra para cá, empurra para lá, o protético acerta a mordida. Quando fica tudo perfeito, então é a prova final, quando você vai colocar os seus protocolos, inferior ou superior. Eu aconselho vocês a se apertar um pouquinho no dinheiro, né? Mas já fazer logo dos dois, né? Porque o sofrimento aí é um só. Sofrimento no modo de falar, né? As picadinhas na anestesia. Porque você faz o de cima, às vezes os dentes de baixo não tão bom, ou faz o de baixo, os dentes de cima não tão bom, aí já faz tudo, né? Então já se enforca de uma vez, né? O meu modo de falar. Pessoal, eu espero que eu tenha aí sanado algumas dúvidas em vocês. Lógico, eu não sou a melhor pessoa para falar isso, estou falando como paciente e não como dentista. Então, a melhor pessoa para falar é o dentista. Estou falando lá do paciente, né? Em questão de remédio, eu não aconselho ninguém a começar a tomar remédio e parar. Isso foi uma decisão minha, única exclusividade minha, né? Pelo dentista eu tomo até o fim, mas por conta dos horários que eu ia acordar de madrugada, eu parei de tomar porque estava me sentindo bem também. Então é isso. Qualquer coisa, vocês perguntam aí embaixo, eu falo o nome da clínica, falo a quantidade de parcela que eu fiz. Qualquer dúvida, curiosidade, eu responderei com todo prazer, tá bom? Um abraço para vocês, que vocês tenham um domingo aí maravilhoso. Tchau, tchau.